Olá, telespectadores, internautas da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias na manhã deste sábado, dia 14 de setembro, com as principais manchetes, com as principais matérias dos jornais do Brasil e também aqui do Ceará. E a gente inicia com a capa do jornal Folha de São Paulo, cuja manchete é: Alexandre de Moraes manda transferir 18 milhões de reais bloqueados do X, que é o antigo Twitter, e da empresa Starlink para o Tesouro da União. Valor é retido por descumprimento de decisões e a rede segue suspensa de funcionar aqui no Brasil. Diz a chamada de capa da manchete da Folha de São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, determinou que 18 milhões de reais de contas da rede social X, ex-Twitter, e da empresa Starlink, empresas do bilionário Elon Musk, sejam transferidos para a União Federal. Após bancos confirmarem a operação, Moraes desbloqueou contas bancárias, veículos e bens das companhias. Os valores haviam sido retidos em agosto passado por decisão do ministro como garantia de pagamento de multas impostas ao X por descumprir decisões do STF de retirada de conteúdos. As contas da Starlink haviam sido congeladas, pois, segundo decisão de Alexandre de Moraes, a empresa faz parte do grupo econômico de Musk. Nas contas, a rede tinha cerca de 7,3 milhões de reais e a Starlink 11 milhões de reais, diz o Supremo. O desbloqueio das contas bancárias do X não muda a situação da plataforma no Brasil, suspensa por ordem de Moraes após não designar um representante legal aqui das empresas aqui no país. Procurada ontem, a Starlink não se manifestou para a Folha de São Paulo. Esta foto aqui na capa é da cantora Ludmilla, ela que ontem abriu o Rock in Rio, lá na cidade do Rio de Janeiro. Rock in Rio, 40 graus na batida de Ludmilla. Funkeira brilha após impasse com organização ameaçar show. Festival começa sob muito calor e com distribuição de água ao público. Ainda chamada de capa. Flagelos mundiais em fotos. Seca na Amazônia e guerras são destaque da World Press Photo em São Paulo. É uma amostra. Essa foto de destaque na capa da Folha é para falar das queimadas. Aqui são produtores de café, são cafezais. Olha a situação. Produtores de café observam lavoura destruída por incêndio na zona rural de Pedregulho, no interior de São Paulo. Ainda sobre as queimadas, tem uma matéria na página 35 da Folha de São Paulo, dizendo que o Brasil tem 10 milhões de pessoas em cidades em emergência por fogo. Ainda chamada da Folha de São Paulo, governo aumenta projeções do PIB, Produto Interno Bruto, e da inflação ainda neste ano de 2024. No caderno Mercado, a chamada de capa é dizendo que BNDES aprova 500 milhões do Fundo Clima para empresa de etanol de milho.
é o etanol que é retirado do milho, não da cana-de-açúcar. Venezuela. Cerco à embaixada foi limite para Edmundo Gonzalez deixar o país, diz advogado. O assédio do regime de Nicolás Maduro à embaixada argentina, sob proteção do Brasil, foi a gota d'água para o opositor Edmundo Gonzalez deixar a Venezuela, afirma seu advogado José Vicente. Em sabatina, na Folha de São Paulo, o candidato Luiz da Atena, que é candidato a prefeito de São Paulo, ele chora, ele se emociona e diz que vai deixar a política se não for eleito prefeito de São Paulo. O apresentador José Luiz da Atena, que é do PSDB, candidato à prefeitura de São Paulo, desabafou e chorou nessa sabatina. E aqui a Folha destaca uma frase que ele disse na entrevista: "Para mim, acabou a política se não for eleito", afirmou. O Datena, nessa entrevista, a Folha, diz que a grande vontade dele era ser senador pelo estado de São Paulo. A última chamada de capa da Folha de São Paulo é sobre atletismo. Atletas criticam candidatura de chefe do Comitê Olímpico Brasileiro à reeleição. Associações de atletas se manifestaram contra a candidatura de Paulo Vanderlei, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, sob o argumento de que eventual terceiro mandato infringe estatuto. Defesa diz que candidato segue a legislação. Agora vamos para a página do jornal O Globo, lá no Rio de Janeiro. O que é que o Globo traz neste sábado, dia 14 de setembro? Conte sua história de amor. Como a descoberta dos livros aos 12 anos transformou a vida de um homem. A foto de capa em destaque também é sobre queimadas. Olhem, observem essa fumaça aqui neste morro. O fogo na mata espalha fumaça sobre o bairro de Pirituba, em São Paulo. Casos de incêndios dentro das áreas urbanas preocupam e agravam a má qualidade do ar. É ainda chamada de capa do jornal Globo. Voos internacionais têm retomada com a expansão do número de passageiros. Governo aumenta a previsão para o PIB, o Produto Interno Bruto, e a inflação de 2024. Verão antecipado. Calorão no inverno, o novo normal para o carioca. No calor típico de verão, que castigou da cidade do Rock em Rio, ao centro do Rio de Janeiro, o carioca teve que recorrer ao kit sobrevivência, que é sombrinha, leque para se abanar e garrafa d'água. Eleições no Rio de Janeiro. Eduardo Paes não será fiel a Lula e Ramagem. Eduardo Paes é atual prefeito e candidato à reeleição pelo PSD. E Ramagem é a volta de Crivella, diz Tarcísio, que é candidato à prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSOL. Só repetindo, o atual prefeito, o Eduardo Paes, ele é candidato à reeleição pelo PSD. Alexandre Ramagem é candidato pelo Partido Liberal, pelo PL, e o Tarcísio, candidato pelo PSOL, nesta sabatina do jornal Globo, Jornal Extra, Valor Econômico e CBN, ele critica os dois, dizendo que a eleição de Ramagem, se for eleito, é a volta do Crivella.
que foi prefeito do Rio de Janeiro e teve uma péssima gestão. Alexandre de Moraes ordena que Starlink e X, o ex-Twitter, transfiram 18 milhões de reais à União Federal. Essa é a matéria manchete de capa da Folha de São Paulo. Crise das queimadas. Aí a manchete do Globo não é sobre essa questão dessa briga do Poder Judiciário com o empresário Elon Musk. É sobre a questão climática. Drama climático. Após devastar o campo, fogo chega às capitais brasileiras. Da primeira à segunda semana de setembro, número de focos de incêndio mais que dobrou no Rio e em São Paulo, ameaçando áreas urbanas. No país, a alta foi de 41%. E as áreas urbanas da qual o Globo fala é essa lá em Pirituba, que é ilustrado por essa foto. A fumaça tomando de conta aí do bairro. Outra matéria correlata com a questão climática diz que crise das queimadas derruba a avaliação do governo Lula na área ambiental, diz o Instituto IPEC. Instituto IPEC é o que substituiu o IBOP. Inclusive, o Carlos Montenegro, que era o presidente do IBOP, hoje é sócio-diretor do IPEC, que é um instituto de pesquisa de caráter nacional. Envio de mísseis potentes à Ucrânia gera divisão na OTAN. Estados Unidos avaliam avalizar o uso de armas de longo alcance pela Ucrânia. Esta outra foto na capa do jornal o Globo é sobre o Rock in Rio, que é o palco um dos palcos, que é o palco mundo do festival. Energia juvenil na abertura da festa, que foi ontem à noite. No primeiro dia do festival, a cidade do rock foi tomada por adolescentes, acompanhados dos pais, atraídos pela programação dedicada ao trap, que é um subgênero do rap. A veterana de outra edição da festa, a Ludmilla, subiu ao palco Mundo e enfileirou sucessos num show marcado pelas coreografias e por efeitos especiais. Ainda é chamada de capa do jornal o Globo. O futebol carioca mostra sua força. No raro alinhamento, os 4 grandes da cidade chegam à reta final da temporada com chances de título na Copa Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil. Voltando à cidade de São Paulo, a gente lê agora a capa, as manchetes de capa, as chamadas de capa do estado de São Paulo, o Estadão. E para este fim de semana, o Estadão traz uma matéria sobre pets, o bem-estar. Pet de boca limpa. Seu bichinho também precisa escovar os dentes diariamente. E tá aqui a foto desse cachorrinho com a escova na boca, segurando a escova. Na área de alimentação, uma matéria diz que dieta pode influir no humor e na ansiedade da pessoa. Vegetais se opõem aos alimentos ultraprocessados. Prática esportiva. Como evitar lesões no beach tênis? Contusões nas pernas são as mais comuns. A manchete do Estadão de hoje é uma matéria exclusiva que o jornal está apurando desde ontem. É sobre
é sobre o funcionamento das empresas de apostas online, chamadas bets. Uma aposta de risco. Bets deixam de oferecer aposta eleitoral após o Ministério da Fazenda apontar irregularidade. O Estadão informou ontem que apostas com temática política não têm previsão legal, diz a chamada de capa, que é a manchete do jornal. 3 das 5 bets que permitiam a clientes apostar no resultado das eleições para prefeito em capitais do país tornaram ontem esses mercados indisponíveis. Conforme revelou Gabriel de Souza, a prática é considerada ilegal pelo Ministério da Fazenda e pode configurar propaganda irregular, já que as empresas apontam indiretamente graus de favoritismo dos candidatos. Na tarde de quinta-feira, as empresas de apostas online, a Betano, a Sport Tinger, a Superbet, a Bet365 e a BetSpeed estavam distribuindo apostas sobre quais seriam os próximos prefeitos de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Na noite de ontem, somente as duas últimas, que é a Bet365 e a BetSpeed, listadas acima, ofereciam o serviço. Sem uma regulamentação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, as empresas oferecem oportunidades para os usuários apostarem nos candidatos que acreditam ser os futuros vencedores. Apesar de não haver vedação na legislação eleitoral, o Ministério da Fazenda afirma que jogos com temática política são ilegais no país. Esta foto aqui em preto e branco é uma foto de 1974 do arquivo do Estadão. É para mostrar que o metrô de São Paulo está completando 50 anos e, segundo aqui a matéria, mais vazio. 5 décadas após a primeira viagem entre Jabaquara e Santana, o metrô de São Paulo enfrenta queda na ocupação. A ocupação foi 18,7% menor no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2019. O investimento na expansão do metrô é de 2,67 milhões de reais. Na página de Cultura e Entretenimento do Estadão, hoje tem uma matéria sobre histórias de Jeff Skinney, é o escritor norte-americano. Ele faz muito sucesso com aquele Diário do Banana, está bem na 15ª e a 16ª edição. Histórias do escritor Jeff Skinney, um banana de sucesso. Escritor americano que já vendeu 12 milhões de livros só no Brasil, responde a perguntas feitas por crianças a convite do Estadão. Na área de economia e negócios, a chamada é que a bispa do cochilo, mais descanso, menos pressão. Para a teóloga Trícia Hessey, descanso não é privilégio e nem deve ser encarado como forma de aumentar a produtividade. Televisão, Boninho deixa a Globo após 40 anos. Futebol, clubes adotam medidas para mitigar os efeitos da seca. Estado da arte, livro traça história moderna
dos judeus. Em sabatina ao Estadão, a candidata, hoje deputada federal, Tabata Amaral, disse: o voto em Boulos, o Guilherme Boulos, para deter Nunes e Marçal é inútil. Candidata do PSB acredita que rejeição ao nome do influenciador Pablo Marçal pode favorecê-la na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Supremo Tribunal Federal, Moraes determina a transferência dos 18 milhões do X e da Starlink para os cofres da União Federal. Decisão foi tomada em razão de multas por descumprimento de decisões judiciais. A verba vai para, como eu disse, para o Tesouro da União. Guerra na Rússia. Rússia expulsa 6 diplomatas britânicos acusados de espionagem. Políticas anti-vida a favor do aborto. Papa Francisco critica os candidatos Donald Trump e Kamala Harris nos Estados Unidos e faz campanha por voto no menos ruim para a presidência dos Estados Unidos. Francisco reprova planos do republicano, que é o Donald Trump, em imigração, e da democrata, que é a Kamala Harris, sobre aborto. Quem é o mal menor? Pergunta o Papa, e ele mesmo responde: não sei. Agora, vamos para a página do jornal O Povo, jornal cearense, O Povo, edição deste sábado. E a matéria principal, é a capa do jornal, é a entrevista, é a pesquisa, contratada pelo jornal O Povo, contratada ao Instituto Datafolha para a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Essa pesquisa foi divulgada ontem por volta de 3 horas da tarde. E olha aqui os números. André e Evandro crescem 9 pontos. Wagner e Sarto recuam. Vamos ver aqui os números da pesquisa. Essa é a terceira pesquisa que o Instituto Datafolha faz para a disputa à Prefeitura de Fortaleza. E essa última, que foi publicada, foi revelada, divulgada ontem e publicada na edição de hoje do jornal impresso, O Povo, ela é a primeira depois do horário eleitoral. A primeira pesquisa, no dia 27 de junho, o candidato Capitão Wagner do União Brasil tinha 32%. Observem, 32% no dia 27 de junho. Na segunda pesquisa, no dia 29 de agosto, Capitão baixou para 29%. E na pesquisa divulgada ontem, ele baixou mais ainda, para 23%, é o azulzinho aqui, para 23%, ficando em segundo lugar. Já André Fernandes, que é candidato a prefeito de Fortaleza pelo PL, o Partido Liberal, em 27 de junho, segundo a pesquisa Datafolha, ele tinha 14 pontos, 14%. No dia 22 de agosto, ele subiu para 16%, e na pesquisa de ontem, dia 13, ele subiu mais ainda, ele subiu para 25 pontos, um aumento de 9%. Ele está, no momento, liderando as intenções de voto para prefeito de Fortaleza. Em segundo lugar, como eu disse, é Capitão Wagner, com 23%. Esse vermelho que está em terceiro lugar é Evandro Leitão. Evandro Leitão é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
ele é candidato pelo Partido dos Trabalhadores. No dia 27 de junho, segundo a pesquisa do Datafolha, ele tinha 8% das intenções de voto. No dia 22 de agosto, ele subiu para 10%. E na pesquisa divulgada ontem, ele está com 19%, portanto, em terceiro colocado. Já o prefeito de Fortaleza, José Sarto, ele é candidato à reeleição pelo PDT. No dia 27 de junho, ele tinha 19% nas intenções de voto. Aí ele subiu para 23% no dia em agosto, aqui no dia 22 de agosto, que foi a pesquisa, em agosto, e agora caiu para 18% na pesquisa de ontem. 19, 23, 18, ficando na quarta colocação. Isso mostra 25, Capitão Wagner, 25, André Fernandes. 25, André Fernandes, que saiu de 14, 16, 25. Segundo lugar, Capitão Wagner, com 23. Terceiro lugar, Evandro Leitão, com 19. E em quarto lugar, José Sarto, com 18%. Mas vocês podem ver, a margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos para cima e 3 pontos para baixo. Como estão aqui os quatro embolados, não existe uma definição. 25, 23, 19 e 18, não existe uma definição ainda. Quem serão os dois que vão para o segundo turno? A votação no primeiro turno, lembrando, é no dia 6 de outubro. E nessa projeção aqui, não vai haver uma definição logo no dia 6 de outubro. 2 mais votados irão para o segundo turno, que está previsto, que está marcado para o dia 27, o último domingo de outubro. Só lembrando, Capitão Wagner é candidato a prefeito de Fortaleza, apoiado pelo ex-governador Lúcio Alcântara, pelo prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. José Sarto, candidato do PDT, é apoiado por Ciro Gomes, é apoiado por Tasso Gereissati, é apoiado por Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, ex-deputado e coordenador da campanha. O André Fernandes é o candidato do Bolsonaro aqui em Fortaleza e Evandro Leitão é o candidato do PT, né? Do presidente Lula, do governador Elmano e do ministro da Educação, Camilo Santana. E com essas informações, a gente vai fazer uma parada com essas informações da capa do jornal O Povo. A gente vai fazer aqui uma parada para a gente saber como é que foi a semana lá no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado Federal. E esse resumo quem faz é o Senado Notícias. TV da Transparência. A gente continua aqui trazendo para você as principais matérias dos jornais do país e aqui do Ceará, com as manchetes de capa dos jornais. E a gente agora traz para você como é que está a situação lá em Brasília, Distrito Federal, lendo para você a capa do Correio Brasiliense. O destaque da capa é um caso de violência lá no Distrito Federal, lá no Guará. Guará é uma cidade satélite de Brasília. Aqui diz que a infância roubada de João Miguel. É uma criança de 10 anos que foi encontrada morta lá em Brasília. Aí a violência, né, de todo o país, das capitais do país,
e o Correio Brasiliense dá como destaque esse caso que repercutiu muito lá no Distrito Federal. Outra chamada de capa diz que a UNB, a Universidade Nacional de Brasília, concluiu a lista tríplice para a reitoria da universidade e agora essa lista será enviada ao presidente Lula para ele escolher o próximo reitor da UNB. Outra matéria diz que 74% das mulheres sofreram violências nas ruas, de acordo com a pesquisa feita pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva. Os casos ocorreram durante deslocamento das brasilienses a pé ou em transportes, com diversos tipos de agressões ou assédios. A média na capital federal está acima da nacional, que é de 71%, e em Brasília está com 74%. A maioria das mulheres afirma ter sofrido abalo psicológico com os incidentes. Esta foto é para ilustrar a matéria sobre no balanço das ondas. Manobras radicais, lanchas e pranchas compõem o cenário do brasileiro hoje ocorrendo lá no lago, no deck norte do lago Paranoá. Na área de saúde, a chamada de capa do Correio Brasiliense é dizendo que as cidades brasileiras cobram vacinas. A Confederação Nacional de Municípios indica que faltam imunizantes em 64% das localidades. Prefeituras reclamam de repasse ou da falta de repasse do governo federal. É o assunto que está em todas as capas dos jornais. Essa decisão é até a manchete da Folha de São Paulo, é a decisão do ministro Alexandre de Moraes de pegar 18,3 milhões de reais das empresas ex-Twitter e para transferir para o Tesouro Nacional. Isso, dinheiro de multas aplicadas pelo ministro do STF. Essas duas empresas, a ex-Twitter, a X, né, que é a ex-Twitter, e a Starlink, que por não apresentar um representante legal das duas empresas aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes suspendeu o serviço aqui do Twitter e aplicou a multa. E essa multa de 18,3 milhões, o Alexandre já mandou ser recolhida ao Tesouro Nacional. Outra chamada de capa: Programa para enfrentar o clima. A Emater do Distrito Federal pretende ajudar os produtores rurais a se adaptarem às mudanças climáticas, explicou a coordenadora Ana Caroline Lobo nessa entrevista ao CB Agro. Os caminhos da educação. O Correio, está dizendo aqui, o Correio Brasiliense publica amanhã o especial Escolha a Escola do Seu Filho, com um guia para pais e estudantes. Análises sobre novas tecnologias e abordagens de temas fundamentais para a sociedade estão entre os temas desse caderno especial que vai ser publicado amanhã no Correio Brasiliense. E o Correio continua ainda cobrindo as eleições das prefeituras do entorno de Brasília, já que Brasília não tem eleição, lá não tem vereador e lá não tem prefeito. Então, portanto, não tem eleição este ano.
Lá tem um governador, que é o Ibanez, e tem a Câmara Distrital, uma espécie de... os deputados lá. Lá a função de deputado e vereador. Não existe lá a Câmara Municipal de Brasília. Lá só tem a Câmara Distrital e o governador, que é o Ibanez Rocha. Porque lá não tem, o Correio Brasiliense fica cobrindo as disputas, as campanhas das cidades vizinhas. E nesta edição de sábado, o Correio entrevistou Valtinho, que é do PL, candidato à prefeitura de Lusiânia, no Goiás, e Marcos Vinícius, MDB, postulante a de Valparaíso, também no Goiás. Os dois foram os entrevistados de ontem na sabatina para as eleições sabatina promovida pelo Correio Brasiliense. Vamos para a capa do site do Valor Econômico. Valor Econômico é um produto, é um jornal do grupo O Globo, direcionado, o Valor Econômico, para essa área mais para os economistas, para a área do mercado. E o Valor Econômico não circula nem sábado, o Valor Impresso. O jornal impresso é só de segunda a sexta. Sábado e domingo eles não publicam o jornal impresso, só o portal. E no portal do Valor Econômico, neste momento, a manchete é: economia, isso no Brasil, economia deverá continuar em expansão no terceiro trimestre, mas um ritmo um pouco mais fraco. Demanda ainda tem força, puxada pelo mercado de trabalho e estímulos fiscais. Ainda sobre o mesmo assunto, tem Ministério da Fazenda, aumenta a projeção para crescimento do PIB, ainda neste ano de 2024, de 2,5% para 3,2%. E grau de investimento no Brasil está mais no futuro, diz Fintech. Ainda é chamada de capa do site do Valor Econômico. Brasil tem ao menos 10 milhões de afetados em cidades em emergência por queimada. As ministras Nízia Trindade, da Saúde, e Marina Silva, do Meio Ambiente, se reúnem com o governador de São Paulo, Tarcísio, para debater contenção a incêndios. E outra matéria faz a seguinte pergunta: usar máscara alivia a agressão do clima seco, do tempo seco? Pneumologista responde. Na área de empresas, no caderno de empresas, a chamada do portal é para a matéria que diz que especialistas consideram fala de Lula sobre privatização da Petrobras atrasada e fora do contexto. Lula diz que só quem fala em privatização da Petrobras é um bando de imbecis, foi a frase dele, chamou de bando de imbecis. Isso foi ontem, numa solenidade. Ainda sobre Lula, venda da BR Distribuidora, que era da Petrobras, melhorou em quê para a sociedade? É uma frase dita também do Lula, dita também nesse evento. Lula diz que empresa pública não serve apenas para lucrar. Nos Estados Unidos, o apoio da cantora Taylor Swift, a Kamala Harris incentiva busca por registro de eleitor. Alexandre de Moraes manda transferir 18,5 milhões de reais do X, o ex-Twitter, e da Starlink para os cofres da União. Especialistas divergem sobre a transferência desse dinheiro. Tem uma matéria exclusiva do Valor Econômico, dizendo que a empresa de saúde Prevent Senior
negocia venda de operação no Rio de Janeiro. 5 livros indicados por professores de Harvard, a Universidade Norte-Americana. Você precisa saber antes de comprar um carro. O que você precisa saber antes de comprar o carro? Outra matéria de serviço. Pará é o 6º no ranking nacional de educação. Empresas. Prejuízo das lojas Marisa avança 61% no 2º trimestre. A história da bancada da Bíblia no Congresso Nacional. Globo Rural. Sul do país tem alerta laranja de tempestade em Santa Catarina e no Paraná. Brasileiros usam mais moto e carro em viagens diárias. Caderno Empresas. A Twitter, continua suspenso no Brasil. Plataforma continua descumprindo as ordens judiciais brasileiras de retirada de conteúdo e prossegue sem representação legal no país. Valor 1000 premia 28 empresas líderes de seus setores na próxima segunda-feira. Esse prêmio é promovido pelo Valor Econômico. O Valor Econômico e a empresa Asham promovem eventos sobre a questão climática em Nova York. Binance lidera na proteção a usuários de criptomoedas. Rock in Rio 2024. Veja as atrações em cada dia do festival. Todos os shows serão transmitidos pelos canais da Globo. Diretor executivo do Rock in Rio conta como convenceu Roberto Medina de que era apto ao cargo. Personagens atormentados pela solidão, culpa e silêncio movem os contos de Tiago Feijó. O que é o bioplástico? O que é o bioplástico e quais os empecilhos no Brasil para a substituição do plástico tradicional? Caderno de Finanças. Galípolo, que é diretor do Banco Central e o futuro presidente, caso ele já foi indicado pelo presidente Lula, agora falta passar pela sabatina no Senado Federal, na CCJ, e depois aprovado no plenário para ele se tornar o presidente do Banco Central a partir do próximo ano, porque a gestão de Campos Neto segue até o final de dezembro. E o Galípolo já não está perdendo tempo, já visitou 48, são 81 senadores no Senado Federal, são 81, e ele já visitou 48 senadores antes da sabatina para o Banco Central, e a sabatina está marcada para outubro, logo após o primeiro turno das eleições. Alpargatas, a empresa, troca administrador de seu plano de previdência e escolhe a empresa Viveste. Eleições 2024. Bolsonaro candidato a vereador? Saiba quem anda usando o sobrenome dele. 56 candidatos concorrem com o sobrenome Bolsonaro nas eleições municipais neste ano, Brasil afora, pegando carona, no nome de Bolsonaro. Em algumas regiões do país, esse nome agrega votos, como faz aqui em Fortaleza o candidato André Fernandes, do Partido Liberal. Ele se diz que é o candidato de Bolsonaro em Fortaleza. E Bolsonaro, inclusive, no dia 17 do mês passado, veio para a primeira carreata da campanha de André Fernandes, participou da primeira carreata aqui em Fortaleza, pedindo apoio para o André.
Ainda nas eleições de 2024, sobre Fortaleza. Valor Econômico traz a matéria. Quem está na frente para prefeito em Fortaleza? Especialistas analisam pesquisas. Veja o que é fato ou fake na sabatina de Tarcísio Mota, que é candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Paz, isso aqui o que é que disse o Tarcísio Mota nessa sabatina? Paz, que é o atual prefeito, não é um candidato de esquerda, afirma Tarcísio Mota em sabatina do Valor Econômico do Globo e da Rádio CBN. Caderno Brasil, plataforma de financiamento climático é ponto de consenso entre divergências na força-tarefa do clima do Grupo G20. A iniciativa busca viabilizar em menu de opções para que as nações possam captar e acelerar investimentos climáticos externos de acordo com as prioridades domésticas. Polícia Federal diz que há indícios de ações coordenadas em incêndios ambientais, ações criminosas. Melo diz que geopolítica e efeitos climáticos extremos podem ter impacto sobre inflação global. Pesquisa mostra falta de vacinas. Pesquisa mostra falta de vacinas em mais de 1.500 municípios brasileiros. Caderno de política. Justiça concede prisão domiciliar a bolsonarista que matou petista em Foz do Iguaçu. O ex-policial penal Jorge Guarânio atirou contra Marcelo Arruda e matou em julho de 2022. Justiça, agora em São Paulo, Justiça autoriza despejo do partido, o PRTB, que é o partido do candidato a prefeito Pablo Marçal, e autorizou esse despejo do imóvel que ele ocupa, que é a presidência nacional do partido em São Paulo, e despejo por falta de pagamento. Pagamento não pagou, o dono do imóvel entrou na justiça e agora está sendo despejado por falta de pagamento. Grupo do deputado federal Elmar e do deputado federal Brito aposta em testes que podem minar o favoritismo de Hugo Mota para a presidência da Câmara Federal. Não está havendo consenso para a sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara. STF, Supremo Tribunal Federal, autoriza prisão imediata após condenação pelo Tribunal do Júri. No caderno Mundo, campanha de Kamala Harris diz que arrecadou 47 milhões de dólares em 24 horas após o debate com Donald Trump. Memórias da imigração na era Trump fazem crescer solicitações de green card nos Estados Unidos. Empresas dos Estados Unidos e da Europa cortam investimentos na China. Consumismo e crise climática ameaçam o futuro equitativo da humanidade, diz relatório. No caderno de legislação, temos a matéria Petrobras obtém decisão arbitral favorável em processo movido por associação. O processo foi iniciado por entidade que pretendia ser coletiva ao tentar englobar todos os acionistas da Petrobras que tiveram ações da empresa entre 2010 e 2015. Termos da arbitragem são confidenciais. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região condena a empresa por danos morais decorrentes de assédio sexual. No STF, Supremo Tribunal Federal,
julgamento de trabalho intermitente é suspenso por pedido de vista do ministro Zanin. E no STJ, Superior Tribunal de Justiça, permite ações da Fazenda Nacional para anular créditos da tese do século. E agora a gente vai aqui para as páginas internas da Folha de São Paulo. O que é que diz aqui a Folha? Os primeiros dois editoriais. O primeiro, o título é: Governo acorda tarde para o risco energético. Uma nova seca no próximo ano pode levar o país à situação de 2021, quando se esteve à beira de racionamento, energia e a redução de riscos propiciados pelo horário de verão voltaram a ser relevantes. Segundo editorial, a improvável equação de Macron. Macron é o presidente da França. Em busca da governabilidade, o presidente francês nomeia conservador como primeiro-ministro. Decisão queima pontes com a esquerda, maior bancada no parlamento, e não garante a contenção do grupo de ultradireita. Nas páginas internas, é sobre a primeira matéria, sobre a sucessão lá em São Paulo. Eleitor vê Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, experiente. Guilherme Boulos, que é do PSOL, defensor de pobre. E Pablo Marçal, que é candidato pelo PRTB, de desrespeitoso. Novidade eleitoral: o influenciador digital é percebido como mais inteligente, mas que não cumprirá promessas, segundo pesquisa realizada pelo Datafolha. Ainda em São Paulo, Bolsonaro muda estratégia logo após pesquisa e faz declaração pró-Ricardo Nunes. Ainda em São Paulo, é uma página inteira com a sabatina, com a entrevista que foi feita ontem com Luiz Datena, que é o candidato a prefeito pelo PSDB, lá em São Paulo. E diz: Datena chora e afirma que se não for eleito prefeito de São Paulo, para mim acabou política. O apresentador disputa a prefeitura pelo PSDB após série de desistências e patina nas pesquisas. Candidato afirma a jornalistas que só usará o SUS, o Sistema Único de Saúde, se eleito, e que plano de governo é mutável. Ainda sobre São Paulo, Pablo Marçal usa virilidade aqui é a macheza, né, que a gente chama aqui no Ceará. Marçal usa a macheza e ideal de família tradicional por eleitor conservador. Tabata Amaral diz que voto útil em Boulos seria inútil, porque ele não vencerá a disputa. Ela é candidata pelo PSB e Boulos é candidato pelo PSOL com o apoio do presidente Lula. Ainda sucessão na capital. Ricardo Boulos critica o prefeito Guilherme Boulos critica o prefeito Ricardo Nunes por omissão climática e nega crise na campanha. Tem aqui uma nota vizinho a essa dessa matéria de São Paulo, Datafolha, sobre Fortaleza. André Fernandes marca 25 em Fortaleza. Capitão Wagner tem 23. As empresas bets, empresas de apostas virtuais, escondem apostas sobre eleições após oferta. Tema pode chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, porque na legislação brasileira
é proibido fazer apostas com temática eleitoral. Alexandre de Moraes determina transferência de 18 milhões de reais bloqueados do X e da Starlink para a conta da União. Ministra dos Direitos Humanos reabre investigação de assédio moral arquivada durante gestão de Silvio Almeida, que foi demitido semana passada por denúncia de assédio sexual. Pasta de Macaé Evaristo, que é a nova ministra, recebeu denúncia anônima contra Cláudio Vieira da Silva, secretário da Criança, que não se manifestou. Ministério da Fazenda eleva de 2,5% para 3,2% expectativa de crescimento da riqueza brasileira ainda este ano, que é o PIB, o Produto Interno Bruto. A atividade tem contração menor do que a esperada em julho, aponta o Banco Central. O texto da desoneração aprovado na Câmara Federal, desoneração de impostos para a folha de pagamento de 17 setores da economia brasileira e de prefeituras com população até 156 mil habitantes. Pois esse texto da desoneração não garante os 8,5 bilhões de reais esquecidos nas contas bancárias. Quem diz isso é a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, a entidade que reúne o setor. Ainda nas páginas de mercado, nas páginas de economia da Folha de São Paulo, diz que investidores aumentam apostas em corte maior no orçamento, de 0,5 ponto nos juros dos Estados Unidos. Petrobras prevê mais 13 bilhões de reais para concluir antigo Comperge, pivô da Operação Lava Jato. Lula chama de imbecil apoiador da privatização da Petrobras. Empresa de combustível investigada, Copap pede recuperação judicial. BNDES aprova 500 milhões de reais do Fundo Clima para empresa de etanol feita do milho. Estados Unidos confirmam imposto de 100% sobre os carros elétricos fabricados na China. O uso da inteligência artificial por servidor deve ser cuidadoso, afirma diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Governo lista setores com abatimento de impostos para máquinas. China eleva a idade de aposentadoria pela primeira vez desde 1978. Livros sobre Gates atira em filantropia e infidelidades. O Gates é o Bill Gates. Atira em filantropia e infidelidade, mas peca por falta de foco e frustra como biografia do milionário. Casa de amigo ou parente é o principal tipo de hospedagem do viajante brasileiro, diz pesquisa do IBGE. A empresa Azul, a companhia aérea Azul, está perto de novo acordo com arrendadores de aviões, diz a agência. Caderno Internacional, Mundo. Cerco à missão protegida pelo Brasil foi definidor para o exílio de Edmundo Gonzalez na Venezuela. Presidente Milei, na Argentina, soma derrotas no Congresso e aposta em veto para contorná-las.
A Alemanha abre crise na Europa com medidas anti-imigração. Trump promete deportar todos os haitianos que moram nos Estados Unidos, caso ele seja eleito. Cidade tem ameaças após fake news. Estados Unidos cedem ao presidente Putin da Rússia e negam autorização para a Ucrânia usar seus mísseis de longo alcance. Na página Cotidiano, cresce 2.500 vezes população afetada por queimadas no Brasil em um ano. Minas Gerais tem incêndios, cidades há 159 dias sem chuva e cachoeira seca. Seca e fogo mudam paisagem de Pedregulho, que sofre com incêndios. São Paulo registra 6.717 focos de incêndio e se aproxima de número recorde. Centro de São Paulo fica sem luz após anúncio da Enel contra apagões. A Enel, essa Enel lá em São Paulo é a mesma aqui no Ceará, que presta serviço da distribuição de energia para os cearenses. Aos 50 anos, Metrô de São Paulo tem planos de expansão inédita e privatização. BNDES lança R$1 bilhão de crédito para reflorestamento de mata nativa. Criada no Brasil e usada em 40 países, terapia comunitária avança no SUS. Remédio de R$2 milhões contra câncer não tem data para entrar na lista do SUS, do Sistema Único de Saúde. Energia elétrica produzida em terremotos pode ser a origem de jazidas de ouro. STF, Supremo Tribunal Federal, forma maioria para aprovar a criação de regras em casos de medicamentos fora da rede pública. Candidatura de Paulo Vanderlei no Comitê Olímpico Brasileiro provoca questionamentos de atletas. Relatório conclui que China quebrou regras em caso de doping na natação. Esse caderno de esportes. E por último aqui, nas páginas internas da Folha de São Paulo, o caderno de entretenimento é a Ilustrada, a cara do mal, mudança climática e a violência da atual guerra entre Israel e o Hamas são destaques da World Press Photo, premiação do jornalismo que agora celebra 4 nomes brasileiros. Nas páginas internas do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, a primeira matéria diz: sinal de fumaça, queimadas e polarização impulsionam avaliação negativa do governo Lula na área ambiental. Após nota indicar apoio a Hugo Mota, isso na Câmara Federal, PT tenta evitar atrito com União Brasil e com o partido PSD. Hugo Mota antes de ontem foi apresentado como o candidato favorito para ser o futuro presidente da Câmara Federal, favorito do atual presidente Arthur Lira. Ministério da Fazenda vê ilegalidade em apostas sobre eleições promovida pelas Betes. Moraes manda enviar, isso é Alexandre de Moraes, manda enviar 18 milhões de dólares do X e Starlink para a União Federal. Então aqui a foto dos dois aqui. Do lado esquerdo, Elon Musk, que é o dono do Twitter, e o ministro Alexandre de Moraes.
Eleições 2024. Projeto modelo citado por Pablo Marçal fez só 42 de 270 casas na África. E Pablo Marçal apresentou esse projeto como modelo e ele disse que, caso eleito prefeito de São Paulo, ele pretende adotar. E o jornal Globo está dizendo que esse projeto não foi muito bem sucedido, não. Das 270 casas prometidas, só construiu 42. Menções positivas ao ex-crush Pablo Marçal predominam no WhatsApp. Bolsonaro pede voto para Ricardo Nunes, em São Paulo, o atual prefeito e candidato à reeleição. E Guilherme Boulos busca reforço do Lula. Defesa, isso agora no Rio de Janeiro, a disputa é uma entrevista de 2 páginas, a sabatina, com o candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PSOL, é o Tarcísio Mota. Diz o título da matéria: defesa de pautas para angariar voto da esquerda, ataques e associação de adversários à Crivella. Coerência em alta, mas criatividade em baixa. Michele Bolsonaro reforça a campanha de Alexandre Ramagem em evento no Rio de Janeiro. Sem agenda pública junto no Rio, o Paes grava vídeo com Lula. O fogo chega às capitais. Depois de devastar campos e matas, focos de incêndio surgem nos centros urbanos. Ainda no caderno Brasil, carregada de cinzas, chuva preta atingirá 5 estados. De 21 presos por queimadas em São Paulo, queimadas criminosas, 9 foram soltos. Caderno de Economia. Estímulo ao turismo. Aéreas ampliam rotas e dólar alto torna destinos na América Latina mais atraentes. Trabalhador doméstico poderá ser consignado. Dólar cai com previsão de corte maior de juros nos Estados Unidos. Empresa de 23 setores terão benefício para comprar máquinas. Terão benefício do governo federal. Incentivo. Governo aumenta previsão de alta do PIB, da riqueza do país, para 3,2% ainda este ano. Lula critica privatização da BR Distribuidora. Ele pergunta: o que melhorou? Foi nesse evento que ele chamou de bando de imbecis aqueles que defendem, que apoiam ou que pedem a privatização, a venda da Petrobras. O governo prevê fechar acordo com a Eletrobras nos próximos 30 dias. Venezuela. Renegociação com a Venezuela sobre dívida de 1,5 bilhão de dólares esfria. E essa dívida é da Venezuela para com o Brasil. Aliados desalinhados. OTAN se divide sobre deixar Kiev, que é a Ucrânia, usar seus mísseis de longo alcance em solo russo. Moscou ordena a expulsão de 6 diplomatas britânicos acusados de espionagem. Papa Francisco diz que Trump e Câmara, que são os candidatos à presidência dos Estados Unidos, são contra a vida. A Câmara, porque defende o aborto, e o outro, o Trump, porque defende a expulsão dos imigrantes e também bloquear
a fronteira com o México para que os imigrantes não entrem nos Estados Unidos. Funcionário da ONU é morto na Cisjordânia em ação israelense. Espanha busca evitar escalada após Venezuela convocar embaixadores. Página de saúde. Paixão pela literatura começou aos 12 anos, por não ter o que fazer com um livro jogado pela casa. Estudo mostra perda de peso em crianças com liraglutida. Máscara não ajuda contra tempo seco, mas protege da poluição e das gripes. Longevidade. É uma página de publicidade do Bradesco. Gene recém-descoberto pode estar associado à longevidade, indica estudo. El em Rio, da cidade do rock a Madureira, não teve quem escapasse do calorão carioca. Isso ontem, que foi o primeiro dia do festival. E a foto, vocês podem ver, é uma participante do festival se abanando aqui com um leque. E outros aqui se refrescando com água, essa aqui com a sobrinha, para se proteger do sol no Rio de Janeiro. Código em foto ajudou na localização de casal. Aquele casal que ficou perdido no Chile. E agora o Valor Econômico fez uma matéria, uma entrevista com eles, com os dois. Suspeito de assassinar a namorada em 2023 é preso. Casal e o filho de 2 anos sofrem ataque a tiros. Jovem de 17 anos morre em perseguição policial. Isso tudo no Rio de Janeiro. Caderno de esportes. Brasil larga entre favoritos na Copa do Mundo de futsal. Não é do futebol. Futsal. Bota e Corinthians duelam em climas distintos. Adivinha o DDD. Quarteto chega à final da temporada com chance de títulos pela primeira vez no século. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, diz na coluna do Estadão, que é escrito pela jornalista Rosiane Kennedy, que Bolsonaro frustra campanha de Alexandre Ramagem no Rio de Janeiro e o Partido Liberal cobra empenho na reta final da campanha. Diz a nota: diante de um cenário em que as pesquisas reforçam a possibilidade de Eduardo Paes, do PSD, atual prefeito e candidato à reeleição, ser reeleito prefeito do Rio em primeiro turno, Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, foi provocado a dedicar sua agenda à campanha de Alexandre Ramagem, que é do mesmo partido dele, Partido Liberal, na semana inteira que antecede a votação do dia 6 de outubro. Nos bastidores, integrantes da sigla manifestam frustração com a falta de envolvimento do ex-presidente na campanha e chegam a culpá-lo pelo baixo desempenho do candidato. Ramagem. Até o momento, Bolsonaro gravou um vídeo para a propaganda eleitoral de Alexandre Ramagem e não participou das agendas de rua. Como antecipou a coluna do Estadão, o ex-presidente da República estará na capital fluminense a partir do dia 1º de outubro. A previsão é que se encontre com Alexandre Ramagem entre os dias 3 e 6 de outubro, inclusive acompanhando o Alexandre Ramagem no dia 6 de outubro, na hora que ele for votar. Quando Ramagem foi escolhido por Bolsonaro,
O Partido Liberal apostava no toque de Midas do ex-presidente e sucesso similar do ex-governador de São Paulo, eleito em 2022. O toque de Midas é uma expressão para dizer o Midas, em tudo que ele tocava virava, é uma história, tudo que ele tocava virava ouro. Então, o PL, Partido Liberal no Rio de Janeiro, achava que, na hora que Bolsonaro entrasse na campanha do Alexandre Ramagem, o Ramagem, subiria nas pesquisas para a disputa da prefeitura com o atual prefeito Eduardo Paes. Mas a esperança de ele ser o novo Tarcísio de Freitas, ele quem? Ele, Bolsonaro. Mas a esperança de Bolsonaro ser o novo Tarcísio de Freitas caiu por terra na sigla. Os editoriais do jornal Estadão de hoje, o primeiro é sobre a impunidade ganha um nome. Um ano após anular as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht, que o nome não é mais Odebrecht, já mudou de nome, agora é Novo Honor. O ministro Dias Toffoli batiza uma corrida de delatores em busca dos mesmos benefícios processuais dados a Lula da Silva. Segundo editorial, rede social nunca foi terra sem lei. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, diz que rede social pode derrubar, sem ordem judicial, postagem que viola termos de uso, mostrando que o Marco Civil da internet equilibra bem os direitos dos usuários, de terceiros e das redes sociais. Nas páginas de política, a primeira matéria é sobre a sucessão na capital paulista. Outsides, em São Paulo. Outsides é um nome em inglês que significa fora de, está fora daquele objeto, daquele sistema. Então, Outsides em São Paulo, Pablo Marçal esbarra em rejeição alta e Datena vive fim de um sonho. O sonho de se eleger prefeito de São Paulo, ele que está lá embaixo nas pesquisas, mas o sonho dele mesmo, revelado nessa entrevista de sabatina, é que ele queria ser senador por São Paulo, mas ele diz que, perdendo essa eleição, ele vai pendurar as chuteiras na política. Uma matéria, uma entrevista de página inteira com a candidata Amaral. O voto em bolos para deter Nunes e Marçal é inútil, diz Tabata Amaral. Para a candidata do PSB, rejeição ao nome do influenciador pode favorecê-la na disputa. E ela também está lá embaixo, ela está junto com o Datena nas pesquisas. Porque os três, o empate triplo lá em São Paulo é entre Ricardo Nunes, o atual prefeito, o Guilherme Boulos e Pablo Marçal. É os três. 2 desses 3 vão para o segundo turno, porque a definição lá em São Paulo não vai ser feita no primeiro turno. Matéria sobre as bets, que é a capa de hoje, é matéria exclusiva do Estadão e a capa de hoje do jornal. Bets tiram do ar serviço de apostas eleitorais. Tirou do ar depois que o Estadão fez a matéria dizendo que é proibida pela legislação brasileira fazer apostas com temas eleitorais, embora o Tribunal Superior Eleitoral não tenha definido nada nesse sentido.
No Supremo, o ministro Alexandre de Moraes determina a transferência de 18 milhões de reais do X para os cofres da União. Justiça, agora lá no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, filho de Bolsonaro. Justiça do Rio de Janeiro devolve ao Ministério Público a denúncia sobre rachadinha no gabinete do vereador. O Ministério Público tinha mandado arquivar o processo, mas a Justiça mandou reabrir. Reabre o processo com denúncia de rachadinha. Rachadinha é uma prática muito comum nos parlamentos brasileiros, seja nos municípios, nos estados ou na União. É uma prática que o parlamentar contrata um assessor ganhando, por exemplo, R$1.000. Aí o assessor recebe os R$1.000 e devolve em espécie R$500. Eu estou falando hipoteticamente. Devolve em espécie para o assessor. Esse é o chamado rachadinha. É uma prática ilegal, é uma apropriação indébita que o parlamentar fica com esse dinheiro em espécie, não tem rastro nenhum do assessor. Essa prática vive no submundo da política brasileira. Tem algumas prefeituras que também fazem isso com seus funcionários. No submundo da política brasileira, e só vem à tona quando tem algum conflito. Ou algum assessor deixou de repassar, ou deixou de receber o dinheiro, porque é um contrato feito de boca, não tem nada assinado. Aí, quando tem algum conflito, aí vem à tona a denúncia. E lá no gabinete de Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro, teve essa denúncia. Ele, nesse processo, não está envolvido, mas o chefe de gabinete dele e mais outros 6 estão envolvidos nesse processo. É como também o André Janone. O André Janone ontem foi denunciado pela Polícia Federal. O André Janone é deputado federal. Foi denunciado pela Polícia Federal, também praticando a rachadinha. Ainda nas páginas de política do Estadão, anistia a Bolsonaro vira barganha na disputa pela presidência da Câmara Federal. A anistia é sabidamente que Bolsonaro hoje está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ele está por 8 anos inelegível, mas o Congresso pode anular essa decisão e torná-lo elegível para ele disputar novamente a presidência da República em 2026, se o Congresso derrubar essa decisão judicial do TSE. Páginas internacionais. Rússia expulsa diplomatas britânicos acusados de espionagem e sabotagem. Ainda nas páginas internacionais, Papa Francisco critica Kamala Harris e Trump e faz campanha por voto no menos pior para a presidência dos Estados Unidos. Força de elite de Israel destrói instalação de mísseis na Síria. Páginas do Brasil. Caderno Metrópole. Aos 50 anos, o metrô de São Paulo vê menos usuários em meio ao projeto de expansão. Estado quer chegar a 146 quilômetros de linhas até 2028. Boninho deixa a Globo após 4 décadas em busca de novos rumos. Ele que dirigia aquele programa com muita audiência, o Big Brother Brasil, ele está deixando esse cargo de diretor do programa e saindo da Globo. Se bem que ele tem um compromisso ainda de fazer o especial de Roberto Carlos este ano. É ele que vai cuidar desse programa.
A área queimada neste ano já é o dobro de 2023. O governo usará a verba do Plano Safra em áreas atingidas por incêndios. Caderno de esportes. Ainda sem Memphis Depay, Corinthians pega o Botafogo e tenta sair da zona da degola. O clube, o Corinthians, revela 2,3 bilhões de reais em dívidas e apresenta plano para pagar a arena. Clubes adotam medidas para mitigar impactos do calor, seca e ar poluído. Caderno de negócios. Setor põe em dúvida plano para o gás. Decreto do governo para forçar a redução da reinjeção de gás nos poços de petróleo é visto com reservas. Empresas alegam ter limitações técnicas e econômicas para cumpri-lo. Mudanças em campos já em produção levariam anos, diz entidade do setor. A Agência Nacional do Petróleo, ANP, poderá determinar preço de operadores de dutos. Futuro presidente da Vale do Rio Doce inicia conversas com o governo Lula. Ministério da Fazenda refaz projeção e já vê inflação em 4,25% no ano. Prévia do PIB recua menos do que o previsto. China aumenta a idade para aposentadoria. Indústria de cartões mira pagamentos entre empresas. Deus não me fez só para trabalhar, tenho de descansar. Quem diz isso é a teóloga norte-americana, é a Tricia Wesreis, conhecida como Bispa do Cochilo. Teóloga propõe sonecas e menos pressão em empresas. Opção garante bons retornos com a isenção de imposto de renda e dividendos. E por último, aqui a capa do Caderno Cultura e Comportamento, Literatura Infanto-Juvenil, Histórias de um Banana de Sucesso. Com 12 milhões de livros vendidos, só no Brasil, escritor americano Jeff Skinney participa da Bienal do Livro e responde a perguntas feitas por crianças a convite do Estado de São Paulo. Com estas notícias, a gente encerra aqui esse primeiro bloco com as informações dos jornais do Brasil e aqui do Ceará, deste sábado, dia 14 de setembro. E a gente convida agora para você acompanhar os comentários do Edson Silva.